Aleluia, Jesus. Tu és nossa esperança. Boa noite, Leia. Você tá me ouvindo? Tu és eternamente Deus. Aleluia, Jesus. Leia, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Amém. Nossa força nasce do Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce do Senhor. Boa noite, filhota. Tudo bem, Ana? Obrigada, Ana. Tu reinas sempre. Boa noite, Dayana. Que saudade. Gente, pode ser que outras pessoas vão entrando e eu não consiga ver todos os comentários, tá bom? Eu já estou usando o tablet que a Helena... O tablet não, o notebook que a Helena me deu. Então, às vezes os comentários vão vindo e eu não consigo ver todos os comentários. Mas antes de baixar o vídeo, geralmente eu consigo ver. Então, tá bom? Caso eu não cumprimente todo mundo que entrar, é por isso, tá? Solado, em ti seremos como águias. Essa música é da minha adolescência. Ó Deus, tu reinas sempre, tu és nossa esperança, tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Abala nunca, tu és o nosso protetor, o Deus consolador, em ti seremos como águias. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, nesses primeiros minutos, Deus, desta live, nessa noite, eu quero entregar essa live ao Senhor. Quero te agradecer por esta oportunidade. Quero te agradecer por cada pessoa que já entrou, por aqueles que ainda vão entrar, por aqueles que ouvirão depois ela gravada. Quero te agradecer, Senhor, pela tua presença. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas através dessa live. Toda semana as pessoas me mandam uma mensagem, um testemunho, e eu te agradeço, porque de alguma maneira o Senhor está usando a minha vida para alcançar pessoas. Senhor, nesta noite, esse tema que nós vamos abordar, que verdadeiramente o Senhor possa trabalhar algo no nosso coração. Foi algo que o Senhor pediu ao meu coração e usou uma pessoa para falar. E eu quero te pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor traga a tua revelação. Por mais que eu já escrevi coisas aqui, que eu fiz anotações, mas que a tua revelação venha sobre a minha vida,
venha nessa live. Senhor, tira toda a agitação do nosso coração, agitação dos problemas, agitação talvez de um dia complicado. Te agradecemos pela chuva que o Senhor mandou, Senhor, no tempo de seca que nós estamos vivendo. Muito obrigada por essa chuva, por esse refrigério, nesse calor tão forte que nós tivemos nesses dias. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que haja gratidão no nosso coração, em todo o tempo. É o que nós te pedimos nesta noite, Paizinho. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, como eu falei no começo, eu já estou usando o notebook que a Helena me deu, graças a Deus pela vida dela. Então, aqui no notebook, eu não consigo ver, conforme as pessoas vão entrando e vão colocando as mensagens, não é como quando eu fazia a live pelo celular. Então, eu não consigo ver tudo que vocês escrevem agora, eu consigo ver as primeiras mensagens. Mas antes de eu baixar o vídeo, porque eu não estou conseguindo salvar no Facebook e tal. Gente, essa live, gente, cada semana é uma coisa. Hoje já travou o computador, já travou minha internet. Antes de começar, uns 10 minutos antes de começar, eu tive que reiniciar o computador. Então, assim, nós estamos na benção. Então, eu não estou, por algum motivo, o YouTube não está gravando, deixando fixada a minha live. Então, eu estou jogando ela no YouTube. Então, depois, se você quiser assistir, quiser passar para alguém, ou outras pessoas, eu compartilho aqui na minha página, aí ela fica lá no YouTube. Então, antes de eu salvar a live, eu vejo que vocês escreveram, vejo ali as pessoas que escreveram. Semana passada nós tínhamos mais de 200 pessoas na live que visualizaram a nossa live. Eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Para mim, cada semana é um desafio. Para mim, estar aqui, gente, face a face com vocês durante as quintas-feiras à noite tem sido um desafio para mim. Deus tem me desafiado, me tirado de um lugar, de uma zona de conforto, que Ele sabe que eu não sou a pessoa muito das telas de computador. Apesar do pessoal falar que já me viram fazendo programa de televisão e não sei o que. Gente, eu não sou muito essa pessoa não, tá, gente? Possa ser que Deus está trabalhando no meu coração. Mas eu fico muito feliz pelas pessoas que assistiram, tive um retorno muito positivo do assunto que a gente abordou semana passada. E esse assunto que eu vou abordar hoje é um assunto que a Karina, lembra aquela mocinha que eu contei, que eu fui babá dela quando eu cheguei aqui em Curitiba, que eu contei na live, que eu falei do meu testemunho, da questão, né, quando eu quis me suicidar e eu trabalhava na casa da família dela. Essa live eu consegui salvar aqui no YouTube, tá aqui no YouTube não, tá aqui no Face. Então, gente, a Karina conversou comigo esses dias, depois de uma live, e ela falou assim, olha, hoje você falou algo na live que seria interessante você explicar e você falar mais profundamente sobre isso. Porque eu falei na live que às vezes as pessoas acham que eu não tenho sentimento. Ou não que eu não tenha sentimento, mas às vezes eu sou muito dura, assim, a maneira com que eu me expresso, ou a maneira que eu vejo uma situação é muito diretiva. E às vezes, né, as pessoas falam, nossa, pastor, Genildo, você é muito assim, parece às vezes você não tem sentimento. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, o que eu aprendi nessa caminhada com Deus, o que eu aprendi, como que o Espírito Santo tem me ensinado, como que Deus age nas situações. E tem algumas referências que eu trouxe à noite. Gente, eu quero ver se a gente consegue acabar em 1 hora, porque é bastante coisa aqui que eu preciso falar com vocês, e por isso que o tema de hoje seria Deus tem sentimentos? Ali, gente, eu tentei colocar um ponto de interrogação, mas eu tô me batendo ainda no note aqui e eu não achei o ponto de interrogação. Então seria, Deus tem sentimentos? Deus tem emoções?
E dentro disso que eu quero trazer uma palavra hoje para você. Então, eu fiz algumas anotações aqui, gente. Fiz algumas anotações para que a gente possa... Não que a gente vai mapear o comportamental de Deus, que não dá. Mas algumas coisas que as pessoas já escreveram sobre Deus, as pessoas já escreveram sobre o comportamento de Deus, como Deus age, e é interessante a gente entender um pouco isso, por quê? Porque às vezes a gente fica meio decepcionado da maneira que Deus está agindo na nossa vida, porque a gente faria assim. A gente sempre tem um plano, a gente sempre tem uma maneira de agir, a gente sempre acha que Deus deveria fazer daquele jeito. Então, hoje a gente vai abordar um pouco isso para talvez você entender como você vai acessar esse reino espiritual, como que às vezes Deus está te dando um retorno, mas você talvez não está entendendo. Então, isso é muito importante. Gente, eu anotei aqui primeiramente que quando a gente vai falar sobre os sentimentos de Deus, nós temos aqui uma questão teológica. Eu não vou me aprofundar aqui em questões teológicas, ok? Porque não é essa a nossa proposta aqui na live. A nossa proposta é a gente poder simplificar bem os assuntos para vocês entenderem. Mas eu não posso deixar de falar sobre um Deus emocional, um Deus de emoções, ou um Deus sem emoções, sem falar sobre teologia. Então, nós temos duas visões teológicas que eu vou pautar aqui nessa noite. A primeira visão teológica, gente, ela se chama uma visão contemporânea. O que seria isso, Genilda? É uma visão que as pessoas têm de Deus, que Deus ele é sentimental e ele chega até mesmo ter um sentimentalismo instável. Não que Deus seja bipolar, mas como assim, se Deus fosse provido de emoções, que ele pode até ter emoções que estejam, digamos assim, que ele não seja realmente imutável, como diz a palavra, que ele seja uma pessoa levada pelas emoções como a gente é. Então, às vezes a gente ouve algumas frases, por exemplo, gente, frases às vezes que a gente ouve e que a gente já falou. Por exemplo, eu marquei aqui algumas frases. Exemplo, Deus está sofrendo por causa do teu pecado, irmão. Talvez eu já falei isso, talvez você também já falou. Uma outra frase que eu marquei aqui. Ele está com dor no coração porque você está distante dele. Uma outra frase que eu marquei aqui. Você machuca Jesus com esse tipo de atitude. Gente, quando eu era criança, eu não sei vocês, mas a minha avó, ela tinha um negócio de falar assim, quando ela já tinha feito tudo comigo, ela já tinha me posto de castigo, já tinha dado umas varadas, já tinha brigado comigo. Ela falava, olha, Jesus vai ficar triste com essa atitude que você tá tendo. Eu não sei se eu fui a única filha que tive uma mãe que falou isso, mas geralmente as mães recorrem a Jesus para os filhos ficarem mais centrados. E a última que eu marquei aqui, que é uma que até é um chavão que a gente fala bastante, é Deus sente amor por você. Não que isso seja um chavão, né, gente? Que ele sente mesmo. Mas, às vezes, se torna uma frase meio corriqueira na nossa boca. Deus sente amor por você. Então, gente, eu marquei aqui, existe um livro, se vocês quiserem anotar, pessoal que está aqui na live que gosta de ler, se vocês quiserem anotar e depois procurar, eu estou colocando o nome dele em português. Eu não sei se já tem ele em português. Mas existe um livro que se chama Um Deus Crucificado. Um Deus Crucificado. Esse livro foi escrito por um alemão que viu o sofrimento dos judeus no Holocausto, a morte, as guerras, tudo aquilo que eles passaram. E ele escreve um livro tentando entender o coração de Deus, como que Deus estava vendo aquela situação. E ele coloca assim,
Ele coloca que Deus é um Deus que ele sofre junto com a gente, que ele não é insensível ao nosso sofrimento, que Deus estava vendo o sofrimento daquele povo e Deus estava sofrendo com aquele povo por eles estarem passando aquilo. Então ele coloca Deus como um Deus que sofre, como um Deus que não é insensível. Às vezes a gente, eu ainda não vou me aprofundar aqui, só vou fazer uma conotação. Às vezes a gente vai falar para uma pessoa, às vezes até sei lá, a gente vai exortar ela, a gente vai corrigir alguma coisa que ela está fazendo, e às vezes a gente fala assim, olha, você está sofrendo, você está nessa situação porque você quis, você escolheu. E muitas vezes a gente isenta que nós temos um Deus de amor que nos vê com amor. E que quando nós estamos sofrendo, Deus também sofre. O meu sofrimento entristece o coração de Deus. Então, Deus ele não fica insensível quando você está sofrendo, mesmo que seja um sofrimento que você buscou, mesmo que seja uma situação originária de uma escolha errada que você fez, de um pecado que você cometeu. O que esse autor desse livro ele quis dizer é que Deus ele não fica insensível quando o homem está sofrendo. Ele não vira as costas porque a pessoa está sofrendo e ela que se vire, né? Então, ele escreve esse livro e, continuando aqui, a segunda maneira, então a primeira maneira é a teologia contemporânea, que diz assim, que Deus é um Deus que sofre, que ele fica comovido com a nossa situação, ele sofre e ele está nesse lugar de ter sentimentos como nós temos. A segunda visão, gente, se chama teologia clássica. A teologia clássica, ela é a teologia que a gente estuda mais nos seminários teológicos, que eu estudei no Seminário Batista, que outras pessoas estudam, Seminário Quadrangular, Menonita, Presbiteriano, é a teologia que as pessoas estudam mais. Então, nessa teologia, existe um grande homem que é uma referência para nós, que ele se chama São Tomás de Aquino, e que ele acreditava, baseado na palavra, de alguns textos que eu vou ler aqui nessa noite, que Deus é imutável na sua própria essência e nos seus atributos e caráter. Então, a ideia dele é que Deus, ele é um ser perfeito, ele é estático, ele é atemporal. Deus não tem começo e fim. Deus ele não foi criado, Deus não existe, Deus é. Quem que existe, pastora Genilda? Eu e você. Nós existimos. Deus não existe, Deus é. Então, o que ele queria dizer? Que Deus ele é um ser imutável e perfeito, ele não tem variação de aspecto emocional. Eu lido com pessoas praticamente todos os dias, seja num atendimento como terapeuta, seja discipulando as minhas discípulas, pastoreando as pessoas que eu pastoreio, seja fazendo uma visita ou conversando com alguém, eu sempre estou de alguma maneira falando com alguém sobre alguma questão emocional. Nós temos essa variação emocional, que necessariamente, gente, nem sempre é bipolaridade. Hoje em dia, tudo para as pessoas é bipolaridade. Ah, Genilda, eu conversei com uma pessoa e, nossa, ela de manhã estava super contente, agora de tarde a gente foi conversar de novo, ela já estava irritada, ela já estava estressada, eu acho que ela é bipolar. Gente, bipolaridade é uma doença que, para ela ser realmente
atestada, existem várias técnicas, vários testes que o psiquiatra vai fazer para ele ver se realmente aquela pessoa tem bipolaridade. Às vezes o que aquela pessoa que você está conversando e convivendo, seja da tua família, das tuas amizades, enfim, às vezes o que ela tem, gente, é simplesmente uma instabilidade emocional, que pode ser às vezes por uma depressão, pode ser por uma ansiedade, pode ser por uma angústia que ela está passando, pode ser alguma coisa da personalidade dela, possa ser que ela não sabe como lidar com as emoções dela mesma, ela tem dificuldade, então ela é uma pessoa instável, mas necessariamente ela não é uma pessoa bipolar. Então, o que ele quis dizer? Que Deus, ele não é instável. Deus não está assim, uma hora ele está feliz, outra hora ele está triste, outra hora ele está contente. Então, o que ele diz aqui? Deus, existe uma palavra que se chama impassivo. Impassivo. O que significa, Genilda? Significa que Deus não muda seus sentimentos. Ele não está sujeito à alteração de humor. Então, Deus, ele não tá assim, uma hora ele tá todo feliz e outra hora ele tá triste. Deus, ele é impassivo, ele não pode ser afetado pela questão de humor. Outra coisa também que eu escrevi aqui se ele pudesse ser afetado, gente, positivamente ou negativamente, ele não seria um Deus imutável. Então, se ele pudesse ter sentimentos como nós temos, ele não seria esse Deus que nós descrevemos como um Deus eterno, um Deus infinito, um Deus que não pode, nada pode surpreender ele. Por que a gente às vezes passa por essa questão emocional? Da gente às vezes estar bem e de repente a gente estar mal? Porque a gente pode ser surpreendido. A gente pode receber uma notícia ruim, a gente pode passar por uma situação que a gente não estava esperando, a gente de repente pode ter uma decepção. Deus, ele não pode ser surpreendido. Nada para Deus é novo. Então, ele não tem como ter essa questão de agora ele está feliz e de repente ele está triste. Mas calma que eu já vou entrar lá nas questões que a Bíblia diz. Gente, continuando, a gente, assim, também precisa entender aqui que ele não muda e ele não pode ser influenciado pela criação dele. Ontem eu estava falando com uma das filhas e a gente estava conversando num assunto particular dessa pessoa e eu falei assim para ela, eu falei, olha, existem situações que a gente tem que cuidar muito com a manipulação. E hoje, escrevendo sobre isso que eu ia falar aqui, gente, Deus não pode ser manipulado. Então, quando você está passando por uma situação e você está chorando ali, você está se rasgando diante de Deus, você está chorando e tal, gente, Deus, ele não vai se comover porque você está chorando. A gente vai chegar nisso um pouquinho mais na frente. Então, uma criança, ontem eu falei também com uma mãe que eu estou atendendo, acompanhando ela numa situação que ela está vivendo com uma criança pequena ainda, de 10 meses, e ela falou assim para mim, Genilda, quando eu chego em casa, minha filha começa a chorar muito. E até então, a minha sogra disse para mim que ela não estava chorando, que a minha sogra é que cuida dela. E eu falei para ela, olha, o que eu aprendi na neurociência é que a criança, a partir dos 6 meses de idade, ela já começa a manipular os pais com o choro. Por quê? Porque ela já entende que quando ela chorar, o pai vai fazer alguma coisa que ela gosta. Então ela já começa, ela já chora, ela já quer mais atenção, então ela chora. Às vezes ela vê que a mãe fica mais do lado dela numa coisa, ela chora, a mãe pega mais ela no colo, o pai não pega, ou vice-versa. Então, gente, a gente pode ser manipulado por uma criança de 6 meses, a gente pode ser manipulado pro resto da vida. Porque às vezes as pessoas tentam nos manipular com uma lágrima, com um choro, com uma história, e muitas vezes a gente cai. Deus não pode ser manipulado. Então, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil nessa noite, o que vai mover Deus sobre a sua vida não são as suas lágrimas, é o propósito que ele tem
mediante essa situação que ele vai te ajudar. Mediante a essa situação que provavelmente vai ser um testemunho para a tua vida, mediante a glória dele que vai se manifestar na tua vida sobre essa situação. É o propósito que move Deus, não é necessariamente a nossa comoção e as nossas lágrimas e o nosso grito. Gente, tem gente que vai orar, grita tanto, gente, que às vezes eu fico pensando, eu falo, meu Senhor, né? Claro, tem horas que eu também, às vezes alguma coisa toma conta de mim, mas gente, você não precisa gritar. Quando Deus fala assim, fecha a porta do teu quarto e busca no secreto, necessariamente, Deus ali, Jesus não estava falando simplesmente da porta física. Claro, se você mora numa casa com mais pessoas e você vai ter o seu momento de intimidade com Deus, é óbvio que você vai fechar a porta do teu quarto, a porta do teu escritório, enfim. Mas o que Deus estava querendo dizer é, você vai para um lugar secreto com o Pai, que ele vai ouvir você. Então, quando você está nesse lugar secreto, mesmo que você não fale nada, mesmo que a tua oração seja lágrimas, Deus está te ouvindo. Mesmo que a sua oração seja apenas com os teus pensamentos, Deus está ouvindo você. Deus, ele está vendo o que está no teu coração. Deus, ele pode ouvir os nossos pensamentos. E às vezes eu até falo para as meninas, é melhor, dependendo do que você vai orar, não ore em voz alta. Ore simplesmente com os teus pensamentos. Claro, se for uma oração de guerra, a gente vai falar sobre isso em algum momento aqui na live. Mas ore com os teus pensamentos. Tem muita coisa que às vezes eu oro por mim, oro pelas filhas, pelas pessoas que eu acompanho, que me pedem oração, que às vezes eu oro em pensamento. Necessariamente eu não fico orando alto, simplesmente, porque muitas vezes o inimigo das nossas almas está ouvindo. E muitas vezes ele vai tentar deturpar aquilo que você está falando. Mas Deus está te ouvindo, você está no secreto de Deus, você já está nesse secreto. Então, gente, essa intimidade com Deus necessariamente não está nas tuas lágrimas, não está no jeito que você ora, se você é uma pessoa que grita muito por orar, se você já ora mais baixo, se você é mais tímido, mais extrovertido, está na intimidade que você cria com Deus. Outra coisa que Aquino acreditava, ele acreditava, tem um versículo que diz que Deus não tem sombra de variação, que Deus é imutável. Então, que ele não era como as pessoas, que numa hora tá falando uma coisa e outra hora tá falando outra. Por quê, gente? Eu marquei aqui o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Deus é santo, puro, perfeito, imutável e impassível. Deus é santo, puro, perfeito, imutável e impassível. Então, Deus, ele não tem essa variação que a gente vai dizer assim, hoje Deus falou uma coisa. Tem a mãe da Lé, que já dorme no Senhor, né? Ela falava uma frase que eu levo para minha vida, gente. Ela falava assim para mim, ela falava, Genilda, Deus não é um Deus que fala meio-dia uma coisa e meia-noite ele fala outra. Deus, se ele falou, tá falado. Então, nós temos isso, gente. Nós temos essa coisa que às vezes a gente muda de ideia. Às vezes a gente muda de ideia. Não, eu falei isso, mas eu acho que isso aqui não vai dar muito certo, aqui vai dar meio errado. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu já fiz isso e faço e você também faz. Deus não. Quando ele fala uma coisa, gente, já é. Ele falou, já é. Ele falou, vai acontecer. Ele falou, é porque é daquele jeito. Agora, se ele falar não, é não. Se ele falar sim, é sim. Ele não tem essa coisa. Ele falou agora e dali 10 minutos ele fala, não, mas a Genilda, né? Não. A Genilda, quando a Genilda tava assim, esses cabelos compridos, daí, né? Eu tinha que ser assim, tratar ela assim. Agora ela tá com esses cabelos assim, eu tenho que tratar desse jeito com ela. Não, gente, Deus não é assim. Então, o que eu quero dizer para você? A Bíblia diz... às vezes a gente quer explicar alguns versículos, isso já aconteceu comigo, pode acontecer com você. A gente quer explicar alguns versículos, tá falando sobre sentimentos, e eu vou ler alguns aqui, e a gente começa a colocar uma maneira de pensar, porque a Bíblia está dizendo que Deus odeia aquilo ali. Então,
A Bíblia diz que Deus abomina, a Bíblia diz que Deus, ele ficou irado com Sodoma e Gomorra e ele queimou Sodoma e Gomorra. E a gente leva literalmente ao pé da letra aquilo que a Bíblia está falando como os nossos sentimentos, como nós faríamos. Gente, quando a Bíblia diz assim, que Deus odiou uma situação, Deus está falando sobre uma oposição moral que Deus tem em relação a algumas coisas que o homem faz. Por quê? Porque Deus é santo, o caráter de Deus é santo e Deus, ele não se relaciona com pecado, ele não comunga com pecado. Então, quando o homem sai dessa direção de Deus, sai dos princípios que Deus estabeleceu, o coração de Deus se entristece, mas Deus necessariamente não está falando do sentimento em si, ele está falando da maneira com que ele vê aquela situação. E talvez isso seja muito difícil para a gente entender, por quê? Porque nós temos uma mente limitada. Nós não conseguimos entender um Deus tão grande quanto o Deus que a gente serve. A gente fala de Deus, gente, a gente canta de Deus, a gente ora para Deus, a gente chama Deus de Pai, mas a gente não entende quem Deus é. Às vezes eu vou orar, às vezes eu, Genilda, eu vou orar e eu falo, Pai, eu tô aqui orando pro Senhor, mas me perdoa, eu não sei quem o Senhor é ainda. Apesar de andar tanto com o Senhor e o Senhor se manifestar de formas tão maravilhosas na minha vida, eu ainda não te conheço, Paizinho. Me perdoa. Porque, gente, a nossa mente não alcança um Deus que fala sobre ódio, mas não odeia. Que fala sobre tristeza, mas não tem essa tristeza que nós temos humana. Que fala sobre amor, mas o amor que Deus sente se chama ágape. O amor que Deus sente é um amor que não está conectado necessariamente ao que você faz. Não é porque você é bonzinho, não é porque você fez tudo certo, não é porque esse mês você não brigou com ninguém. O amor de Deus não está conectado a ações humanas. O nosso amor está conectado. Porque se eu ficar fazendo uma coisa que vai entristecer você, ou que você vai ficar com raiva, você vai parar de gostar de mim. Porque o nosso amor está conectado àquilo que a pessoa faz, está conectado a emoções que nós reconhecemos. E os sentimentos de Deus não. Caminhando aqui, gente, vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler alguns versículos. Gente, olha, se vocês vissem as gambiarras que eu faço aqui atrás das câmeras, gente, é um barato isso daqui. Mas dá certo. São vários celulares, são várias coisas acontecendo aqui, gente. Gente, olha, eu vou ler Gênesis 6:6. Gênesis 6:6. Fala assim aqui na minha tradução. A minha tradução é a King James. Fala assim: então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Gente, eu fui na origem hebraica dessa palavra aqui. Aqui nessa tradução tá se entristeceu, mas tem traduções aí, se você tá com a sua Bíblia aberta, ou se você pegou a sua Bíblia, enfim, você vai ver se arrependeu. Se arrependeu. Então, aqui tá entristeceu, mas tem algumas Bíblias que tá se arrependeu. Gente, eu fui na tradução do hebraico, a palavra é Nachan. Nachan, não sei se assim se pronuncia, mas é como se escreve. Nachan. Que às vezes é traduzido por arrependimento. Mas o original da palavra mesmo, significa sofreu, afligiu-se. O original da palavra significa sofreu, afligiu-se.
E também tem uma palavrinha no original, quando está escrito lá, nessa parte do versículo, tem uma palavrinha que se chama sub, em hebraico, que quer dizer assim, voltar-se. Então seria mais ou menos assim, que quando Deus viu que o homem pecou, que Adão e Eva pecaram, a alma dele ficou triste, ficou aflita. Ele quis voltar, mas não tinha mais como voltar. Ele já tinha criado o homem. Agora ele tinha que ter um outro plano. Seria essa conotação. Então, Deus fica triste? Fica triste. O que eu entendo aqui nesse texto? Deus fica triste. Deus sofreu quando Adão e Eva caíram, sofreu. Gente, eu tenho dentro de mim, como para Deus nada é novo, Deus sabia que os caras iam cair. Deus sabia. Mas Deus deu a eles uma oportunidade de fazer diferente. Mas mesmo Deus sabendo que eles iriam errar, que a Eva ia ser curiosa demais, que o Adão ia ser meio passivo diante da situação, que eles iam errar. Mesmo assim, Deus sofreu. Então, ele tem sentimento, ele fica triste. Segunda coisa que eu quero dizer aqui para vocês, está em Isaías 64, 5. Isaías, vamos aqui, 64, 5. Na minha Bíblia diz assim: vens, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e das tuas orientações. Todavia, prosseguindo nós em nossos erros e pecados, tu tens se indignado. E agora, como então seremos salvos? Vou ler de novo. Vens, o povo de Israel falando com Deus. Vens, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e das tuas orientações. Todavia, prosseguindo nós em nossos erros e pecado, tu tens se indignado. E agora, como então seremos salvos? Aqui, o que estava acontecendo? O povo de Israel estava passando por um tempo de exílio. Eles eram escravos, porque eles tinham desobedecido a Deus e eles estavam em escravidão. Mas aqui um povo que provavelmente estava procurando andar em retidão, mas entendia que o que eles estavam passando era fruto do pecado que eles haviam feito. Estava falando com Deus. A gente sabe que o Senhor ficou triste com a gente sabe que o Senhor se indignou, mas ainda tem esperança para nós? Seria mais ou menos isso. Então, gente, eu vejo nesse texto aqui também que Deus tem ou demonstra sentimento. Ele fica, primeiramente, a gente vê lá que ele ficou triste, ficou afligido. Agora aqui, ele fica indignado com a situação. Muito bem, vou ler aqui agora Romanos 8, 28. Romanos fugiu aqui, achei. Romanos 8, 28. Diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas. Não, perdão, gente, não é Romanos 8, 28. É Romanos 8, 26. Diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis. Tem algumas traduções que diz inexprimíveis, de serem expressos por meio de palavras. Então, o que eu vejo aqui? O Espírito Santo sofrendo por aquilo que nós estamos pedindo. Porque às vezes, gente, a gente chega diante de Deus para orar,
mas às vezes a gente se posiciona de uma forma errada, às vezes a gente não sabe ter autoridade para entrar no reino espiritual, às vezes o nosso pedido é um pedido meio egoísta, porque muitas vezes a gente faz um pedido para Deus, mas a gente se esquece de falar assim: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Porque tem pessoas que quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele quer do jeito dele, acabou, ponto final, é do meu jeito e pronto. Ou às vezes você tá até fazendo o caminho certo, tudo, mas você não sabe como orar, você não sabe como pedir. Então a Bíblia diz aqui que Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus se comove conosco e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos aqui quer dizer, ele intercede por nós de uma forma dolorosa, de uma forma profunda. Ele está sentindo aquilo que nós estamos sentindo. Então, eu posso entender que Deus tem sentimentos. Então, gente, é impossível a gente não ver algo do relacionamento de Deus com o relacionamento da dor que nós, seres humanos, sentimos. Deus, ele, muitas vezes, ele se coloca no lugar... no nosso lugar, da maneira que nós estamos sentindo. Não que ele venha aqui e se coloca no lugar da Genilda, mas ele tenta ou ele procura entender por que a Genilda está agindo daquela maneira, por que ela está se comportando daquela maneira, o que ela está sentindo naquele momento. Então, Deus se relaciona conosco na nossa dor. Uma outra coisa que eu marquei aqui porém, ao mesmo tempo que a Bíblia apresenta um Deus que é soberano, onipotente, onipresente e imutável, a Bíblia apresenta também o Deus que eu quero ler aqui, que está em Isaías 40, 28. Isaías... Hoje a gente vai andar pela Bíblia, gente. Porque a gente precisa entender na Bíblia sobre isso, para a gente poder entender o que eu vou falar no final, que o Espírito Santo colocou no meu coração, assim, em palavras mais fáceis. Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouviste que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Gente, vou ler de novo, é lindo esse versículo. Não sabes, não ouviste que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Então, gente, o que Isaías quer dizer aqui? Que Deus, apesar dele ter esse sentimento, ele ter esses sentimentos que ele demonstra por nós, intercedendo por nós, o Espírito Santo, ele ter ficado muito triste quando o homem caiu no pecado, ele fica triste quando ele vê que nós tomamos uma direção oposta àquilo que ele gostaria que nós fizéssemos. Deus, ele não é confuso emocionalmente em relação aos seus sentimentos. Deus, ele não é sentimental. Deus, ele não é uma pessoa, né? Primeiro, que ele não é uma pessoa, ele é um ser todo-poderoso. Mas ele não é como uma pessoa que nós somos sentimentais, gente, né? A Bíblia diz aqui em Malaquias 3:6. Malaquias 3:6. Eu também gosto muito desse versículo, que diz assim: em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Gente, Deus não muda. Então, o que eu quero dizer aqui para você? A primeira coisa que eu posso dizer aqui hoje
primeiramente como uma pessoa que tem estudado sobre emoções e tem aprendido com Deus a respeito de emoções. Deus, ele não é movido por sentimentalismo. Ele falar conosco nessa questão, como ele diz ali em Gênesis, que ele se afligiu, como ele disse aqui em Romanos, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Isso não significa, gente, que ele é movido por sentimentalismo. Porque nós somos movidos por sentimentalismo. Se uma pessoa fechar você que dirige no trânsito, ela fechou você. A primeira coisa que você vai fazer, você vai querer xingar essa pessoa, brigar com essa pessoa, você vai falar alguma coisa para depreciar essa pessoa, certo? Se você que é casado, você que está namorando, o teu namorado, o teu marido, a tua esposa, ou a tua namorada, fizer uma surpresa romântica para você, gente, fizer uma serenata. Gente, eu acho lindo esse negócio de serenata, gente. Quando eu morava em Assis Chateaubriand, que eu era da denominação batista, a gente sempre tinha no final do ano a serenata do final do ano. A gente ia na casa das pessoas no final do ano fazendo serenata. Então era muito legal, assim, a gente ia de madrugada num grupo de pessoas e a gente chegava na casa das pessoas e fazia serenata. A gente acordava ela e acordava os vizinhos, mas ninguém brigava com a gente. E, gente, a pessoa ficava muito emocionada dela receber aquilo. Então nós somos movidos por sentimentos. Nós somos sentimentais, nós somos sentimentalistas. Então, quando Deus ele fala dessa questão sentimental, ele não está dizendo necessariamente, para que você entenda, vamos agora esmiuçar um pouco isso para a gente ir para o final. Ele não está dizendo necessariamente, gente, que ele é movido por sentimentos. Eu acredito, e foi a primeira coisa que eu coloquei aqui, que Deus, quando ele fala para nós de sentimentos, Deus ele quer que nós possamos ter uma visão de como ele vê uma situação quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, quando acontece uma situação, quando você está passando por um problema, um momento de angústia, um problema de enfermidade, um problema na sua família. Deus ele está querendo dizer, quando ele diz assim, olha, eu estou gemendo por você, ele está querendo dizer, você não está sozinho, você não está sozinha. Você não está nessa situação sozinha. Eu vejo que Deus, ele escolhe sentir. Ele escolhe sentir algo por nós. Por que eu vejo isso? Porque ele veio como Jesus, porque eles são uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Jesus, Deus Filho, escolhe vir à Terra sofrer por nós. É uma escolha dele. Quando ele diz, eu estou sofrendo com você, eu estou sofrendo por você, ele está escolhendo sofrer por você, ele está escolhendo estar no teu lugar, ele está escolhendo entender você, ele está escolhendo aprender um pouco mais daquilo que você tá vivendo. E ele está se colocando no teu lugar, entre aspas, dizendo para você, você não está sozinho. Só que Deus, ele não está sentindo como nós sentimos. Porque nós não escolhemos o nosso sentimento. Gente, tem muita gente que está passando por problema de angústia, de depressão, de síndrome do pânico, e essa pessoa não escolheu estar nesse lugar. Simplesmente ela sente a emoção e a emoção toma conta dela. Deus, a emoção não toma conta de Deus. Deus ele não é movido por emoção. Deus, ele não vai agora destruir o mundo porque nós estamos passando pelo Covid, então Deus vai falar, não, vou destruir o mundo agora porque tá todo mundo brigando um com o outro e eu vou destruir o mundo. A gente fica irritado, a gente tá irritado com os políticos, a gente fica irritado com as pessoas, a gente tá irritado porque ainda não chegou a vacina, ou de repente chega a vacina, não é a vacina, e a gente já fica irritado e a gente murmura. Deus, ele não está nesse lugar. Por quê? Porque Deus não é sentimentalista. Então, o que eu quero que você entenda? Deus, ele faz escolhas de
te ajudar, de me ajudar, de nos entender, de se colocar no nosso lugar. Quando Jesus veio aqui, Jesus sentiu como homem o que nós sentimos. Tem um versículo que a minha avó falava muito, ela falava assim, eu não sei ler nem escrever, mas ela decorou esse versículo, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Jesus olha para Jerusalém, Jesus ama Jerusalém, Jesus veio por amor àquele povo, pelo seu povo, nós fomos alcançados, mas ele veio pelo seu povo e o seu povo não o queria, o seu povo o rejeitou e ele chora naquele momento. Ele fica triste quando ele vê que quando ele chega no monte, os discípulos estão lá, eles sobem ao monte para orar e os discípulos vão deitar para dormir e ele fica sozinho. Naquele momento, ele sente dor, ele se sente sozinho. Então Jesus, ele veio à Terra e ele sentiu emoções como nós sentimos. Mas ele não era movido pelo sentimento dele. A segunda coisa que eu quero dizer aqui, pra gente do céu, a live tá quase acabando, vocês viram, né? Segunda coisa que eu quero dizer aqui, os sentimentos de Deus, eles são soberanos, gente. Deus, ele tem a soberania daquilo que ele sente nas mãos dele. Nós não temos essa soberania nas nossas mãos. Nós, muitas vezes, somos levados por mentiras, por manipulações, por traumas, por coisas que as pessoas fizeram lá atrás. Muitas vezes nós tentamos sair desse lugar de não sermos movidos emocionalmente, mas muitas vezes porque a sua personalidade é ansiosa, ou você é uma pessoa melancólica, ou talvez você seja uma pessoa sanguínea, colérica, você é levado por esses tipos de emoções. E Deus, ele não anda nesse lugar. Deus, ele é soberano, ele sabe o que ele tá sentindo e ele escolhe o que ele quer sentir. Eu sei que é meio louco isso que eu tô falando, mas é isso daí, tá? Porque também o dia que ele começou a falar isso para mim, que eu anotei aqui, eu falei, gente, isso aí é uma coisa meio complexa. Mas é isso, gente. Por que é complexo? Porque nós não explicamos Deus. Tem uma música, né, que diz, ninguém explica Deus. Deus, ele é inexplicável. Não tem como você explicar Deus. Então, não tem como nós dizermos que quando Deus está falando ali que ele odeia, é que ele odeia igual você talvez odiou alguém que fez uma coisa para você. O nosso sentimento, ele é movido pelo pecado que existe no mundo. O nosso sentimento é movido por atitudes e ações que as pessoas fizeram ao longo de uma vida sobre a nossa vida. As nossas emoções são movidas porque nós nascemos no pecado. Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, que eles ainda não haviam pecado, eles não experimentavam essas emoções que nós experimentamos. Mas a partir do momento que o pecado entra no mundo, nós experimentamos emoções deturpadas dentro de nós. Então, Deus, ele não tem como ser atraído por esse tipo de emoção, porque ele é santo. No coração dele só existe amor, gente. Deus ele é o amor. Ele é amor. Então não tem como ele odiar, não tem como ele ficar com raiva, não tem como ele ter uma decepção tão profunda que ele vai ter ele vai ter que fazer terapia, como as pessoas vêm fazer terapia comigo. Então, quando Deus fala sobre isso, e é o que a gente estuda profundamente, quando Deus está falando sobre isso, ele quer apenas que você entenda que ele tem sentimentos, e que muitas vezes ele vai entender o que você está passando, porque ele tem um sentimento de amor por você. Então ele deixa isso escrito na palavra para que você entenda isso. Ele deixa ali na palavra, ele fala para o autor ali de Isaías falar para aquele povo que ele estava triste com o pecado daquele povo, para que o povo entendesse
que pecar é ruim, que quando a gente peca é um lugar de tristeza que a gente vai, que quando a gente mente é um lugar de escuridão que a gente vai, que quando a gente faz uma coisa errada é um lugar de escuridão que a gente vai, mas não necessariamente que ele estava triste, chorando e secando as lágrimas e conversando com o Espírito Santo. Ô, cara, o que nós fizemos, né? Por que a gente fez a humanidade? E agora, o que a gente vai fazer? Não, gente, não é assim que Deus se comporta. A terceira coisa que eu quero falar aqui nessa noite para você é: nós precisamos aprender a ter um coração com sentimentos, mas não a ter emoções sentimentais. Como que é isso, Genilda? Você tem sentimentos. Se você não tiver sentimentos, você é uma pessoa que vai ser considerada para psiquiatria, você vai ser considerado ou considerada para psiquiatria como um psicopata. Psicopatas, eles não têm sentimentos claros como nós temos. Por quê? Porque o cérebro dele nasce deformado. Se o cérebro é assim, o dele vai nascer assim. Então, ele não tem essa carga emocional que nós temos. Ele não vai ter, ele vai ter emoções, mas são emoções diferenciadas. Então, você ter emoções nessa noite, o que eu quero te dizer? Você ter emoções, ótimo. Você chorar, você tá triste e você chora? Você tá com raiva e você dá ali você bate assim na mesa? Tô com raiva. É uma maneira de você expressar. Você recebeu algo muito bom e você ficou eufórico, você ficou alegre. Você passou por uma situação que você tá frustrado hoje, que você tá decepcionado. Isso são emoções. Agora, você não pode tomar decisões porque você está decepcionado, porque você está frustrado, porque você está triste, porque você está muito feliz. Isto é você ser guiado pelo teu emocional. Este é o problema. O problema não é ter emoção ou emoções. O problema é ser guiado pelo emocional. Então, o que Deus quer dizer? Ele tem emoção. Ele nos criou, gente. Ele nos criou. Ele tem emoções. Ele sabe entender as emoções do ser humano. Porém, ele não é guiado por emoções. Ele não é guiado por emoções. Porque se fosse eu e você, hoje eu escrevendo ali, o Espírito Santo me deu um insight, eu falei, nossa, Espírito Santo, nós, Espírito Santo, nós somos gente boa. O Espírito Santo me deu um insight ali na hora que eu estava escrevendo aqui. Ele falou assim, tanto eu não sou guiado por emoções, Genilda, que quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecou, eu poderia ter feito assim e ter destruído eles. Porque se fosse você ou se fosse outras pessoas, faria isso. Ah, é? Eu dei tudo para você, eu dei tudo de graça. Porque, gente, ontem eu estava falando com uma das filhas também. Gente, eu já preguei isso e muitas pessoas pregam. A salvação é de graça. Não. A salvação não é de graça, gente. A salvação teve um preço muito caro que eu e você jamais poderíamos pagar. Jamais a gente poderia pagar. A salvação não é de graça. Valorize a salvação. Valorize o que Jesus fez por você na cruz, fez por mim na cruz. Nós jamais poderíamos pagar esse preço. Só teve uma coisa de graça, desde que o mundo existe, desde que o mundo é mundo. Teve uma coisa de graça. O jardim do Éden foi de graça. O jardim do Éden foi de graça. O homem e a mulher estarem no jardim do Éden. Cada planta que tinha lá, cada animal, tudo que tinha lá, Deus deu, Deus criou. E Deus colocou nas mãos do homem para que o homem administrasse. Mas o homem errou.
O homem caiu. O homem feriu o coração de Deus. Então, a partir dali, gente, tudo que eu e você quisermos vai ter um preço. A salvação, Jesus pagou o preço por nós. Então, quando eu e você falamos assim, Senhor Jesus, entra no meu coração. Entra no meu coração, eu te recebo como meu salvador pessoal. Entra na minha vida, entra na minha casa, na minha família, entra em todas as áreas da minha vida. Jesus vem sobre a sua vida e ele entra no seu coração. E a partir deste momento, você faz parte deste reino invisível e poderoso que ele veio implantar na terra. E o Espírito Santo vem morar no teu coração e vai ser teu amigo particular, teu terapeuta, teu amigo, teu conselheiro. Agora, o que você deseja, o que você está buscando, o que você está lutando nessa noite, o que você almeja, o que eu almejo, tem um preço a pagar. E muitas vezes nós não queremos pagar esse preço. Porque a gente acha que tudo Deus tem que nos dar de mão beijada. Deus já fez tudo por nós, amados. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus conquistou tudo na cruz. Ele conquistou tudo. Tudo que você quer já foi conquistado. Tudo que você almeja já foi conquistado. Mas nós temos que nos apropriar e nos posicionar. Então, o que eu quero dizer nessa noite para você? Quando você e eu vamos para um lugar de emoção, que de repente nós estamos numa batalha espiritual, você está lutando pela tua saúde, você está lutando pela tua família, pela tua casa, pelo teu casamento, você está lutando por uma bênção financeira, você almeja algo na sua vida e você naquele dia você acordou, não, hoje eu vou vencer, hoje, ai meu Deus, hoje eu vou conseguir. Você está numa euforia. E talvez você fique nessa euforia o dia todo. E talvez você fique nessa euforia a semana inteira. Mas de repente vem sobre você um baixo astral. Não, eu acho que eu não vou conseguir. Já se passou tanto tempo, já se passou tantos meses, já se passou tantos dias, já se passou tantos anos e nada acontece. E eu não vou conseguir. Aí você vai para um lugar emocional. E Deus, ele não trabalha dessa maneira. Deus, ele é imutável. Deus, ele é impassível. Deus, ele não trabalha dessa forma. O que Deus falou hoje, amanhã é. Depois de amanhã é. E eternamente será. O que Deus decretou hoje, é amanhã e eternamente será. O que Deus determinou sobre sua vida, ele está determinado. Ele vai te dar caminhos para você seguir e você vai ser livre para trilhar o teu caminho. Mas existe algo de Deus sobre a sua vida, existe um desejo, existe um propósito. Então Deus, ele não anda por sentimentos nem por emoções. E é isto que ele quer que nós aprendamos. Por quê? Porque quem anda por sentimentos e emoções sofre muito. Quem anda por sentimentos e emoções é instável. Hoje quer, amanhã não quer. Hoje crê, amanhã não quer. Amanhã não crê. Hoje sabe, amanhã não sabe. Hoje acredita, amanhã não acredita. Hoje tem fé, amanhã não tem fé. Hoje Deus falou, amanhã, eu não sei se Deus falou. Eu fui ali na irmã, a irmã falou, mas eu acho que eu tenho que ir mais um para confirmar. Gente, Deus não age assim. Deus não anda assim. Então, nessa noite, para nós terminarmos a nossa live, gente, que já deu 1 hora. O que eu quero dizer para você? Deus, ele tem sentimentos por você, sim. E o maior sentimento que Deus tem por você é amor. Um amor que ninguém nessa terra vai sentir por você. Talvez se você não está se sentindo amado pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos ou pelos seus pais. Deus, ele sente um amor por você que nessa terra nós nunca vamos conseguir ter um amor assim. Talvez a gente vai ser muito amado e é muito bom você ser amado. É muito bom você se relacionar. Mas Deus, ele te ama acima de tudo e ele quer se relacionar com você. Ele é um Deus relacional. Ele não é um Deus que está lá no céu, grande e poderoso e com uma barba branca e que você não tem acesso a ele. Ele é um Deus acessível e quando ele fala de sentimentos e de emoção, ele quer dizer a você, eu sou acessível, eu amo você, eu estou aqui, eu sou acessível. Você pode me acessar, eu entendo o que você está sentindo.
sentindo, mas eu não ando por sentimentos. E a segunda coisa que eu quero dizer para você nessa noite: deixe Deus te curar desse coração instável e desse coração que anda por sentimento, dessa emoção que uma hora você quer, outra hora você não quer, outra hora você crê, outra hora você não crê. Uma hora Deus falou, outra hora Deus não falou. Uma hora eu vou vencer, outra hora eu não vou vencer. Não ande por isso. Isso adoece você. Isso tem adoecido você. Busque em Deus, busque nessa noite. Fale, Espírito Santo de Deus, eu quero ter sentimentos estáveis dentro do meu coração. Eu não quero andar por sentimentos, eu quero andar por fé, eu quero andar por propósito, eu quero andar com o coração calmo, como o Senhor anda. Eu quero ver lá na frente. Eu não quero ver as situações assim. Eu quero ter uma fé inabalável. Peça isso para Deus. Deus pode te dar. Gente, Deus me deu. Eu sou uma pessoa que venho de origem africana, que é um povo, uau, baiana, mineira, portuguesa, índios, que eu tenho índios na família, minha avó era descendente de índio, italiano. Gente, eu tenho um sangue agitado, quente. Mas Deus me levou para um lugar de calma nele. Então, eu procuro me refugiar neste lugar, porque eu não quero adoecer. Eu não quero ser uma pessoa doente emocionalmente. Eu não quero ser uma pessoa que não acredite naquilo que Deus fala comigo. Eu não quero ser uma pessoa incrédula no meu coração. Quando nós somos pessoas que vivemos em uma instabilidade emocional, a gente vai para um lugar muito grande de incredulidade. Eu quero ser uma pessoa que caminhe por propósito e não por sentimentos. Essa é a frase que eu quero deixar nessa noite para você. Caminhe por propósito, não por sentimento. Caminhe por aquilo que Deus tem para você. Caminhe por aquilo que Deus tem falado ao seu respeito. Caminhe por aquilo que a Bíblia diz. Ande com este coração. Não seja a pessoa que vai fazer assim e destruir as coisas. Seja a pessoa que vai fazer como Deus fez. Quando o homem cai, Deus ele pensa, eu tenho o plano B. Eu já tinha o plano B. E eu vou mandar Jesus. E eu vou restaurar o Éden, ao original que eu determinei no meu coração. Vou restaurar o homem, a ligação do homem, aquilo que eu determinei desde o princípio. Deus ele não agiu com ira e destruiu tudo. Ao contrário, ele mandou o seu filho com amor. Ele amou. E ele pôde restaurar a comunhão que havia se perdido. Ele pôde restaurar um caminho que havia se perdido. É isso que ele quer que nós façamos. Então que nesta noite haja restauração no teu coração. Que nessa noite você cale que o som de muitas vozes. Eu tenho orado por pessoas. Sábado eu estava orando na igreja da pastora Cristiane, na presbiteriana de São José, e Deus falava para mim, muitas vozes, Genilda. Hoje são muitas vozes, as pessoas escutam muitas coisas. Você precisa discernir mais as coisas no seu coração, discernir o que é bom, deixa aquilo que é ruim, deixa as coisas ruins de lado, deixe o som de muitas vozes na sua cabeça, pessoas que falam para você fazer de um jeito, depois falam para você fazer de outro. Gente, tenha conselheiros acertativos na sua vida e busque sempre a vontade de Deus. Não fique ouvindo muita gente, muita voz, muita coisa falando. Isso vai confundir você, isso vai criar uma instabilidade emocional dentro de você. Então, que as suas emoções sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que as suas emoções sejam guiadas pelo Espírito Santo. Eu gostaria de colocar um louvor aqui para nós terminarmos nessa noite. Um louvor que eu estava ouvindo antes, mas eu queria ouvir aqui no final. E daí nós vamos orar. Aleluia. Gosto muito desse louvor. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar. Aleluia, Jesus. Se meu povo se Aleluia, Jesus. arrepender dos seus caminhos
então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Que leva o meu nome. Então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defenderei o povo que leva o meu nome. Aleluia, Jesus. Senhor, nessa noite, Deus, eu quero orar, Pai, por cada um que está nesta live, Deus. Eu quero orar, Senhor, nesta noite, pelas nossas emoções, Espírito Santo de Deus. Eu quero colocar as emoções do teu povo, dos teus filhos, nas tuas mãos nesta noite. Senhor, cala o som de muitas vozes dentro de nós. O som de muitas vozes que tem feito pessoas adoecerem emocionalmente. O som de muitas vozes que tem feito pessoas duvidarem que o Senhor está com elas. O som de muitas vozes que tem feito com que pessoas tenham um espírito, Senhor, um pensamento, uma atitude de incredulidade. Senhor, que essas vozes sejam caladas dentro dessas pessoas. Pai, vozes que roubam alegria, vozes que roubam foco, vozes que roubam a esperança, vozes que roubam o propósito, vozes que roubam a saúde. Senhor, em nome de Jesus, que isso caia por terra. Pai, tira as vendas espirituais nesta noite do teu povo, dos teus filhos, das pessoas que entraram aqui nesta live. Eu profetizo, Deus, sobre elas, Pai, um equilíbrio emocional. Senhor, coloca o coração que o Senhor tem em nós, Senhor. Pai, nós não queremos andar por sentimentos, nós não queremos andar por emoção, nós não queremos andar, Senhor, porque uma pessoa me feriu há muitos anos e agora eu sou assim. Não, Senhor. Nós queremos ser pessoas curadas, nós queremos ser pessoas, Senhor, saudáveis, nós queremos ser pessoas, ó Deus, verdadeiramente com as nossas fontes de vida saudáveis, Senhor. Senhor, gera fontes de vida saudáveis nesta noite. Gera, meu Deus, pensamentos saudáveis nesta noite. Senhor, que o emocional seja saudável, Senhor. Que as pessoas saibam, Senhor, gerenciar as suas emoções. Espírito Santo de Deus, interceda por nós, naquilo que nós não sabemos orar, da maneira que nós não sabemos orar. Interceda por nós, Senhor. Eu profetizo a cura nesta noite de pessoas que estão aqui nesta live, estão enfermas, seja uma enfermidade física, emocional ou espiritual. Eu profetizo a tua bênção sobre a cidade de Curitiba, sobre as cidades aqui representadas, sobre os estados aqui representados. Eu profetizo a tua bênção sobre o Brasil, Senhor. Pai, o Brasil é do Senhor. Pai, o Brasil é do Senhor. Pai,
cura as fontes do Brasil, Pai, cura, Senhor, as igrejas brasileiras, cura, Senhor, o teu povo, cura os pastores, Senhor, desta nação, os homens e mulheres desta nação, Pai. Eu agradeço também, Senhor, neste momento eu agradeço pela cura da Aline, Senhor, do Covid. Muito obrigada, Senhor. Nós oramos aqui por ela nesta live e outras pessoas também que estão passando por esta enfermidade foram curadas, foram alcançadas. Muito obrigado. E aqueles que ainda não foram, que o Senhor alcance a vida delas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa o mundo, Senhor. Abençoa, Senhor. Pai, nós chamamos o avivamento sobre a nossa nação. O avivamento não é uma emoção, Senhor. O avivamento é um arrependimento. Que nós possamos, ó Deus, mergulhar em arrependimento, Senhor. E que nós possamos, através de um arrependimento genuíno das nossas ações, do nosso coração, se voltar para Ti, Senhor. E nós temos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, um povo verdadeiramente servindo a Ti, Senhor. Muitas almas sendo alcançadas por Ti, muitas pessoas sendo curadas, libertas e realinhadas contigo, Senhor, com o Teu reino. Pai, é o que eu oro nesta noite. Eu Te agradeço por cada um que entrou aqui nesta live. Te agradeço, ó Deus. Eu não vi todas as pessoas, mas eu Te agradeço por cada uma delas, Pai. Muito obrigada, Deus, por que elas ficaram até aqui. Muito obrigada por este tempo e por este propósito que o Senhor tem nos dado. Fica conosco, abençoe o nosso final de semana, abençoe a nossa semana, Senhor, que terá 2 feriados. Desde já eu entrego, Senhor, essa semana que irá se iniciar já com feriado, Senhor. Eu entrego ao Senhor, Pai. O Brasil é do Senhor e que o Teu nome possa ser erguido nesta nação através do som de muitas vozes. É o que eu peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Amados, o Brasil é do Senhor. O Brasil é do Senhor. E nada fugiu do controle dele. Então, que você possa declarar isso. Nós vamos começar a semana já com 2 feriados. Que você possa declarar isso sobre a sua nação, sobre a sua cidade, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Nós somos do Senhor e nada foge ao controle do Senhor. Ah, pastora Genilda, eu ouvi algumas pessoas falando que foge assim. Não, amados. Tudo está no controle do Senhor. Até mesmo Ele permitir que o homem, muitas vezes, siga os seus próprios caminhos. Mas tudo está no controle dEle. Então eu desejo a você um restante de noite abençoado, desejo a você uma sexta abençoada, um final de semana abençoado e profético. E também, né, que você possa curtir bastante o feriado que virá. Amado, semana que vem eu não estarei aqui na live, eu estarei viajando, eu vou viajar esse final de semana e retorno dia 18. Mas eu não estarei aqui, então nós nos veremos na semana do dia 19. Eu vou deixar um recadinho na outra semana, que talvez muitas pessoas não vão ver ou vão se esquecer, mas nós nos veremos na semana do dia 18, se Deus quiser, tá bom? Fiquem na paz, amo vocês demais, gente, mesmo aqueles que eu não consegui ver aqui, não consegui dar beijo, não consegui falar, mas eu amo vocês demais, vocês moram no meu coração. Fiquem na paz, um beijo bem grande, amo muito vocês. E pensem, gente, Deus tem emoções, mas não anda por elas, tá bom? Um beijo, amo vocês. Tchau, tchau. Fiquem na paz.